Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora de palavra, um quarto de hora de meditação num desafio da palavra que fala sobre oração. Precisa-se de homens e mulheres cujos corações darão ao mundo o supremo poder de Deus, que farão suas promessas florescerem com resultados ricos e plenos. Deus está esperando nos ouvir e nos desafia a levá-lo a fazer tais coisas por nossa oração. Ele está nos dizendo hoje, como ele disse ao antigo Israel: ponham-me à prova, deixa eu mostrar. Isso é dito até no livro de Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O sentido no original é: deixa eu provar. Por trás da palavra de Deus está o próprio Deus. E lemos: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador. A respeito de coisas vindouras, você me pergunta sobre meus filhos ou me dá ordem sobre os trabalhos das minhas mãos? É o que o profeta Isaías vai dizer lá no capítulo 45, versículo 11. Isaías 45, 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Como se Deus pudesse ou pusesse à disposição de seu povo que ora, como de fato ele faz. O elemento dominante de toda oração é a fé. Sem fé, é impossível agradarmos a Deus. Isso é patente, primordial e significativo. Sem essa fé, não tem como agradá-lo, porque aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Sem fé, é impossível orar. Há uma concepção atual de deveres espirituais que tende a separar o púlpito e os bancos, como se o púlpito carregasse todo o peso das preocupações espirituais, enquanto o banco estava preocupado apenas com os deveres relacionados à esfera mais baixa do secular e mundano. Tal visão precisa de uma correção drástica. A causa de Deus, as suas obrigações, os seus esforços e êxitos repousam com igual peso sobre o púlpito e os bancos da igreja. Contudo, ao homem no banco não é imposto o peso da oração como deveria ser e como deve ser, antes que qualquer nova visitação de poder venha sobre a igreja. A igreja nunca será inteira de Deus até que os bancos estejam cheios de homens e mulheres de oração. A igreja não pode ser o que Deus deseja que seja até que seus membros, que são líderes nos negócios, na política, nas leis e na sociedade, sejam realmente homens e mulheres de oração. Deus começou seus primeiros movimentos no mundo com homens de oração. Ele escolheu tal homem para ser o pai daquele povo que se tornou seu povo escolhido no mundo por centenas de anos, a quem ele entregou seus oráculos e de quem veio o Messias prometido, Abraão. Abraão, líder da causa de Deus, era predominantemente um homem de oração. Quando refletimos sobre sua conduta e seu caráter, vemos prontamente como a oração governava e influenciava esse grande líder do povo de Deus no deserto. Abraão, patriarca, por sua vez, plantou uma tamargueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. Olha só o que o texto nos diz em Gênesis capítulo 21, versículo 33. Gênesis 21, 33. E plantou um bosque em Berseba e invocou lá o nome do Senhor, o Deus eterno. E é um fato surpreendente que onde quer que montasse a sua tenda e acampasse por um período com sua família, ali ele erigia um altar de sacrifício e oração. Sua religião era uma religião pessoal e familiar, na qual a oração era fator proeminente e permanente. A oração é um meio de revelação divina. É por meio da oração que Deus se revela para a alma espiritual hoje.
Assim como nos dias do Antigo Testamento, ele fazia suas revelações aos homens que oravam. Deus se mostra para o homem que ora. Veja, ainda nesse mesmo capítulo 21, verso 22, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que tu fazes. Esta era a clara convicção daqueles que de bom grado fariam uma aliança com Abraão, e o motivo para esse tributo era a crença comum em relação ao patriarca de que ele não apenas era um homem de oração, mas um homem a cujas orações Deus responderia. Aqui está o resumo e o segredo do governo divino da igreja. Em todas as eras, Deus tem governado a igreja por meio de homens que oram. Quando a oração falha, o governo divino falha, não da parte de Deus, mas da parte humana. Como vimos, Abraão, o pai da fé, era um príncipe e um sacerdote da oração. Ele tinha uma influência notável com Deus. Deus interrompe sua vingança enquanto Abraão ora. Sua misericórdia é adiada e condicionada à oração de Abraão. As visitações de sua ira são removidas pela oração desse soberano em Israel. As ações de Deus são influenciadas pelas orações de Abraão, ao qual o próprio Deus o chamou de amigo, amigo de Deus. A justa devoção de Abraão à oração permite que ele compartilhe os segredos dos conselhos de Deus, ao passo que o conhecimento desses segredos destaca e intensifica a sua oração. Com Abraão, o altar do sacrifício está junto ao altar da oração. Com ele, o altar da oração santifica o altar do sacrifício. A Abimeleque, Deus disse: ele é profeta e peça a ele para orar em teu favor para que você não morra. Olha lá no capítulo 20, verso 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque ele é profeta e ele rogará por ti para que vivas. Porém, se não lhe restituires, sabe que de certo morrerás, tu e tudo que é teu. Os cristãos devem orar pelos homens. Em certa ocasião, Samuel disse ao povo: longe de mim esteja de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Vamos conferir isso lá em 1 Samuel 12, 23. 12, 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Bom para esse povo pecador que havia rejeitado Deus e desejado um rei humano e que mesmo assim tinha um homem de oração em Israel. O modo autêntico de aumentar a graça pessoal é orar pelos outros. A oração intercessora é um meio de graça àqueles que a exercem. Entramos nos campos mais ricos de crescimento espiritual e reunimos suas riquezas inestimáveis nas avenidas de oração intercessora. Orar pelos homens é uma nomeação divina e representa a forma mais elevada de serviço cristão. Os homens devem orar e os homens devem receber oração. Os cristãos devem orar por todas as coisas, é claro, mas as orações em favor dos homens são infinitamente mais importantes, assim como os homens são infinitamente mais importantes do que as coisas. Assim também as orações em favor dos homens são muito mais importantes do que as orações por coisas, porque os homens estão muito mais envolvidos na vontade de Deus e na obra de Jesus Cristo do que as coisas. Os homens devem ser cuidados, devem receber compaixão e orações, porque compaixão, piedade, cuidado acompanham e precedem as orações em favor dos homens quando eles não são dominados pelas coisas. Tudo isso faz da oração um assunto real, não uma brincadeira de criança, não uma questão secundária, não algo trivial, mas um assunto sério. Os homens que alcançaram sucesso na oração fizeram da oração seu trabalho. É um processo que exige o tempo, o pensamento, a energia e o coração da humanidade. A oração é uma tarefa que requer tempo, uma tarefa para a eternidade. É tarefa do homem orar, transcendendo todos os outros trabalhos e tendo precedência sobre todas as outras vocações, profissões ou ocupações. Nossa oração afeta a nós mesmos, a todos os homens, seus maiores interesses, até mesmo a salvação de sua alma mortal. A oração é um assunto
que toma posse da eternidade das coisas além do túmulo. É um trabalho que envolve o céu e a terra. Todos os mundos são tocados. Mundos são influenciados pela oração. Ela está relacionada com Deus e com os homens, com anjos e demônios. Jesus era preeminente, um líder na oração. E sua oração é um incentivo à oração. Que proeminência tinha a oração na vida dele? Os eventos principais de sua trajetória terrena são distintamente marcados pela oração. A maravilhosa experiência e glória da transfiguração foi precedida pela oração e era resultado direto da oração do nosso Senhor. Que palavras ele usou ao orar? Nós não sabemos, e nem sabemos pelo que ele orou, mas sem dúvida, era noites e noites e por longas horas ele passava em comunhão com o Pai, clamando, pedindo, orando, intercedendo, o que a Bíblia registra, sempre orando por todos os homens. Foi enquanto ele orou que a escuridão fugiu e a sua forma foi iluminada com um esplendor sobrenatural no Monte da Transfiguração. Moisés e Elias vieram render a ele não apenas a supremacia da lei e dos profetas, mas também a supremacia da oração. Nenhum outro orou como Jesus e nem teve tal manifestação gloriosa da presença divina ou ouviu tão claramente a reveladora voz do Pai: "Este é o meu Filho amado, em quem tenho grande prazer." Veja só, Lucas capítulo 9, versículo 35... "E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu Filho amado, a ele ouvi." Ouçam-o. Felizes os discípulos por estarem com Cristo nessa escola da oração. Quantos de nós falharam em alcançar o glorioso monte da transfiguração porque não estávamos acostumados com o poder transfigurador da oração? É o distanciar-se para orar. Aos longos, intensos períodos de oração de que participamos, que fazem o rosto brilhar, transfiguram o caráter, que até mesmo fazem as vestes opacas e terrenas brilhar com esplendor celestial. Mas, mais do que isso, é a verdadeira oração que faz reais, próximas e tangíveis as coisas eternas e que traz os visitantes glorificados e as visões celestiais. Vidas transfiguradas não seriam tão raras se houvesse mais dessas orações transfiguradas. Tais visitas celestiais não seriam tão escassas se houvesse mais dessas orações transfiguradas. Como parece ser difícil para a igreja compreender que todo o plano da redenção depende de homens e mulheres de oração. A obra do nosso Senhor, enquanto estava na terra, bem como a dos apóstolos e até a do apóstolo Paulo, era por ensino e exemplo. Desenvolver homens de oração a quem o futuro da igreja deveria ser confiado. Como é estranho que, em vez de aprender essa simples e importante lição, a igreja moderna a tenha negligenciado. Precisamos nos voltar novamente para aquele maravilhoso líder espiritual de Israel, nosso Senhor Jesus Cristo, que, por exemplo e preceito, nos ordena a orar. E para o grande apóstolo dos gentios, que por virtude de seus hábitos e lições de orações, é modelo e exemplo para o povo de Deus em todas as eras e ocasiões, ao qual nos disse: orai sem cessar. Pai de amor e Deus bendito, leva-nos, ó Pai, a essa prática diária de oração, a essa disciplina diária de oração. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos a orar como convém, que possamos ser achados como verdadeiros intercessores, homens e mulheres que guerreiem, que orem, que se posicionem, que se santifiquem. Santifica-nos na verdade, ó Pai. A Tua palavra é a verdade. Ensina-nos a cada dia a cumprir, ó Pai, o Teu chamado com excelência e sermos aprovados por Ti, no precioso nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e adoração, 15 minutos de ações de graça. Assista as mensagens anteriores na nossa fanpage do Facebook, Rede Global de Intercessores, ou também no youtube.com/torreforte. Clique ali em vídeos e ali você tem acesso a todos os demais vídeos, gravações, mensagens, ou no meu blog, www.mentoreadospara-mentorear.com, sem o BR, onde você vai ter também os boletins. Deus te abençoe e até a próxima, no nome de Jesus.